meu nome é Hannah Reed e eu nunca esqueci o dia em que minha vida mudou para sempre. Nasci e cresci em uma pequena cidade americana chamada Harbor Falls, um lugar tranquilo, com longas estradas, céus amplos e vizinhos que se importavam mais com fofocas do que com gentileza. Crescendo ali, eu sempre senti que não pertencia totalmente àquele lugar, mas continuei por perto por causa dos meus pais, Thomas e Grace Reed. Eu achava que éramos uma família. Achava que o amor deles era real. Bastou uma tarde terrível de inverno para me mostrar que eu estava enganada há anos. Antes do acidente, eu vivia duas vidas diferentes. Em uma delas, meus pais me viam como a filha que trabalhava em um simples escritório. Eles acreditavam que eu ganhava apenas o suficiente para pagar minhas contas e enviar uma pequena ajuda de vez em quando. Nunca entenderam como eu conseguia pagar algumas coisas com tanta facilidade, e nunca perguntaram muito, porque achavam que tudo vinha de sorte. Na segunda vida, minha vida verdadeira, eu era fundadora e dona de uma empresa de software em crescimento chamada Silvergate Solutions. Com escritórios espalhados pelos Estados Unidos e novos clientes entrando em contato da Europa, eu a construí do zero, escrevendo código no canto de um apartamento alugado em Columbus e trabalhando 12 horas por dia até minhas mãos travarem. Meus pais não sabiam porque eu nunca contei, não por querer esconder, mas porque sabia que eles mudariam no momento em que vissem dinheiro. Eu queria amor, não ganância. Alguns anos antes do acidente, a Silvergate teve sua primeira grande expansão. No momento em que assinei o contrato, tomei uma decisão que até hoje não entendo completamente. Comprei uma casa para meus pais. Era uma casa de tijolos resistentes em Maple Creek, Colorado, com uma cerca branca que rodeava todo o quintal e rosas subindo pelas grades da varanda. A casa custou $650 mil, e eu paguei à vista. Disse a eles que era um presente da empresa. Isso bastou para que não fizessem mais perguntas. Eles se mudaram felizes, sem nunca pensar em quem realmente tinha tornado aquilo possível. Na época, eu fiquei orgulhosa por dar a eles algo tão bonito. Mais tarde, percebi que aquele presente foi a última peça verdadeira de amor que eu lhes ofereci. Então veio a viagem de inverno para Cleveland, a viagem que mudou tudo. Eu fui lá para encontrar um parceiro europeu que queria usar nosso software em todos os escritórios deles. Era um contrato de milhões, um acordo que levaria a Silvergate para um novo capítulo. Mas, como descobri, sucesso não significa nada quando seu carro encontra uma placa de gelo negro a 100 km por hora. O acidente é algo que quase lembro. Em um momento eu estava dirigindo, observando a estrada molhada à frente, e no seguinte um caminhão grande derrapou de lado. Não houve tempo para virar ou frear. O mundo explodiu em barulho, metal e vidro voando. Quando tudo finalmente ficou quieto, lembro-me de duas coisas: dor e escuridão. Quando abri os olhos novamente, estava deitada em uma cama de hospital, imóvel, sentindo apenas a queimação intensa nas minhas pernas. As máquinas ao meu redor apitavam como alarmes distantes, e o teto acima de mim parecia branco demais, brilhante demais. No começo, senti um certo conforto ao ver meus pais sentados ao pé da cama. Minha mãe segurava a bolsa com força, e meu pai estava rígido, com os braços cruzados. Eu estava assustada e exausta, mas ainda acreditava que eles estavam ali porque me amavam. Essa crença se quebrou rapidamente. Minha mãe olhou para mim com a mesma expressão que usava quando se decepcionava com algo trivial, como uma louça suja ou uma conta atrasada. Hannah, disse ela, com dureza, isso é um problema. Você perdeu o seu emprego. Você tinha uma coisa para fazer e falhou. As palavras dela me atingiram mais forte do que o acidente. Pisquei, confusa. Minha voz saiu fraca e rachada. Eu não perdi meu emprego. Eu sofri um acidente. A expressão do meu pai não suavizou. Você não pode trabalhar assim, ele disse. Vai ficar fraca por meses, talvez anos. Nós não podemos cuidar de você. Não somos ricos e não podemos carregar alguém que não ajuda a gente. Você deveria nos ajudar, não se tornar um fardo. Eu fiquei olhando para eles, sem voz. Queria gritar a verdade. Eu tenho uma empresa. Eu pago a casa de vocês. Eu pago as suas contas. Eu paguei suas últimas férias. Eu tornei sua vida mais fácil do que vocês jamais tornaram a minha. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta, sufocadas pelo choque e pela dor. Eles se levantaram sem dizer mais nada.
meu pai pegou o casaco e minha mãe colocou a alça da bolsa no ombro. Ela não me tocou. Nem olhou para mim pela última vez. Começaram a caminhar em direção à porta como se estivessem saindo de um restaurante, não do quarto da filha machucada. Estamos indo embora, meu pai disse friamente. Você não é mais útil. E então eles saíram. A porta se fechou atrás deles. Eles não olharam para trás. Uma enfermeira chamada Lena, uma jovem de olhos gentis e voz suave, entrou no quarto alguns momentos depois. Ela precisou de apenas um olhar para ver minhas mãos trêmulas, as lágrimas que eu nem tinha percebido ainda, e correu para o meu lado. Oh, querida, ela sussurrou. Você está bem? Enxuguei o rosto com o dorso da mão, envergonhada, apesar de ela só ter mostrado cuidado. Estou bem, menti. Só, agora eu sei quem meus pais realmente são. Ela não disse nada. Apenas apertou minha mão e ficou ali, deixando-me chorar baixinho até que as lágrimas parassem sozinhas. Naquela noite, eu fiquei deitada no quarto escuro do hospital, ouvindo o bip constante das máquinas. Cada bip parecia um lembrete de que eu estava viva não por causa deles, mas apesar deles. Pensei na casa em Maple Creek. Pensei nos anos que passei tentando conquistar o amor deles. E percebi algo doloroso e simples: eu havia passado tanto tempo pagando por um lugar no coração deles que nem sabia como era parar. Mas naquele quarto frio e silencioso, tomei uma decisão, uma de verdade. Eu tinha terminado de implorar por um amor que sempre pareceu uma conta a ser paga. Tinha terminado de viver como a provedora silenciosa da família. E tinha terminado de fingir ser menor do que eu realmente era. Eles tinham ido embora. Agora era a minha vez de seguir em frente. Na manhã seguinte a que meus pais saíram do meu quarto de hospital, o silêncio era estranho, quase pesado. As máquinas zumbiam baixinho ao meu lado, e a fraca luz do inverno entrava pela janela, caindo sobre os lençóis brancos como uma fina camada dourada. Meu corpo estava pesado, minhas pernas quentes e doloridas. Mas minha mente estava mais clara do que estivera em anos. A dor faz isso. Ela arranca todas as desculpas, todas as ilusões, e deixa apenas a verdade. E a verdade era simples: eu passei a vida inteira dando tudo para pessoas que nunca dariam nada em troca. Minhas mãos tremiam quando a enfermeira colocou meu celular nelas. Mas o tremor não vinha do machucado. Era raiva. Era clareza. Era a sensação de estar diante de uma ponte e finalmente perceber que a única forma de avançar era atravessá-la sozinha. Liguei para Ethan Cole, meu gerente geral e o homem que esteve ao meu lado desde os primeiros dias da Silvergate Solutions. Quando ele atendeu, sua voz era gentil, quase paternal, algo que eu nunca havia recebido do homem que realmente me criou. Oi, chefe, ele disse, cauteloso, mas amável. Fiquei sabendo do acidente. Você está bem? Estou viva, respondi. Isso basta por agora. Ethan, eu preciso que você faça algo por mim. Qualquer coisa. E eu sabia que ele realmente queria dizer isso. Sabe a casa em Maple Creek? Perguntei. A casa onde meus pais moram. Sim, ele respondeu, a voz ficando tensa. Aquela que está no seu nome. Venda. Minha voz não vacilou. Venda a casa o mais rápido possível. Quero cada dólar transferido direto para minha conta pessoal. Houve um breve silêncio. Eu quase conseguia imaginá-lo empurrando os óculos para o alto e franzindo a testa. Você tem certeza? Ele perguntou, suave. Sei o que aquela casa significava para você. Fechei os olhos e vi o rosto da minha mãe, endurecido pelo julgamento. O olhar frio do meu pai. Você não é mais útil. As palavras se repetiam como uma gravação quebrada. Tenho certeza, respondi baixinho. Eles foram embora enquanto eu estava numa cama de hospital. Eles podem ir embora daquela casa também. Entendido, disse Ethan. Eu cuido disso. Vou tentar pelo menos 700 mil. O mercado no Colorado está forte. Mesmo naquele momento, ele ainda tentava me proteger. Obrigada, sussurrei. Passei semanas no hospital de Cleveland, me recuperando lentamente. Minha médica, doutora Emily Ross, era uma mulher calma e determinada, que me lembrava uma montanha firme, inabalável, paciente.
Ela examinava minha coluna, testava minha força e me lembrava todos os dias de que o caminho seria longo, mas valeria a pena. Você sofreu uma lesão séria na coluna, ela disse uma manhã, olhando diretamente nos meus olhos. Você vai voltar a andar, mas precisa se comprometer com o processo. Não será fácil. Nada na minha vida jamais tinha sido fácil, então apenas concordei. Farei o que for preciso. Entre sessões de fisioterapia e longas noites encarando o teto, eu esperava pelas atualizações do Ethan. 2 semanas depois, ele ligou. Conseguimos uma oferta, ele disse. $715 mil. Venda limpa. Sem necessidade de reformas. Algo dentro de mim soltou um suspiro. Não era alívio, nem alegria, apenas uma sensação firme e cortante de encerramento. Aceite, eu disse. Quando o dinheiro entrou na minha conta, não senti culpa, nem um lampejo de arrependimento. Tudo o que senti foi uma calma constante, do tipo que chega quando você finalmente puxa o último espinho preso na pele. Poucos dias depois, quando a doutora Ross disse que eu estava forte o suficiente para deixar o hospital, tomei outra decisão. Vou me mudar, contei ao Ethan quando ele me visitou. Para Nova York. Quero o melhor tratamento e um recomeço. Ele assentiu sem hesitar. Conheço alguém no Brooklyn, disse. Uma corretora chamada Natalie Price. Ela é honesta. Vou colocar vocês em contato. Em 3 semanas, eu já tinha visitado 4 apartamentos diferentes na cidade. A energia barulhenta de Manhattan, os cantos tranquilos de Queens, a centelha caótica do Bronx. Mas foi em Brooklyn Heights que algo dentro de mim finalmente se aquietou, algo parecido com paz. O apartamento ficava em um brownstone restaurado, com janelas altas e pisos de madeira quente que brilhavam à luz do sol da tarde. Havia uma pequena varanda de frente para uma rua silenciosa, cercada de árvores de bordo. E, do canto da varanda, se você se inclinasse só um pouco, podia ver o horizonte de Manhattan se estendendo como uma promessa. É aqui, sussurrei no momento em que entrei. Custava $1,2 milhão, mas paguei sem hesitação. Minhas economias, a venda da casa em Maple Creek e uma pequena conta antiga com libras de um acordo passado com um banco de Londres se juntaram para construir meu novo lar. E pela primeira vez na minha vida, o lar era meu. Não era um presente para alguém. Não era uma recompensa por aprovação. Não era uma tentativa de comprar um amor que nunca veio. Era meu. Contratei uma fisioterapeuta chamada Caroline, uma mulher forte, porém gentil, que me pressionava mais do que qualquer pessoa já tinha pressionado. Ela vinha ao meu apartamento 3 vezes por semana, me guiando por exercícios que me faziam suar, chorar e às vezes xingar. Mas a cada passo que eu dava sem segurar na parede, a cada segundo a mais que eu conseguia ficar de pé, sentia pedaços da minha força voltando. À noite, enquanto a cidade murmurava do lado de fora, eu trabalhava no meu laptop. A Silvergate continuava avançando, quer eu mancasse ou caminhasse. Pagamentos chegavam. 50 mil de uma firma em Chicago. 120 mil de um cliente em Denver. 300 mil de um grupo tecnológico expandindo para a Europa. Esses números já não me deixavam tonta de emoção. Eles simplesmente pareciam ferramentas que construíam minha independência, minha segurança, meu futuro. Nenhuma vez eu liguei para meus pais. Nenhuma vez eles ligaram para mim. Dizia a mim mesma que isso não importava. Que o silêncio deles era um presente. E talvez fosse mesmo, porque naquele silêncio eu cresci. Aprendi a andar de novo. Aprendi a confiar em mim. Aprendi como era viver sem o medo constante de ser abandonada. 3 meses depois de me mudar para Nova York, fiquei na minha varanda enquanto o sol se escondia atrás dos arranha-céus. A brisa tocava meu rosto, carregando o som distante dos carros e o cheiro de comida de rua vindo da esquina. Coloquei a mão no corrimão, sentindo seu peso firme. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. E ainda assim, lá no fundo, eu sabia. O passado ainda não tinha acabado comigo. Ainda não. 3 anos passaram como um longo suspiro que eu nem sabia que estava aprendendo. Quando olho para trás agora, vejo esse período como uma reconstrução silenciosa da minha vida. Pedacinho por pedacinho, força por força, passo por passo. Nova York se tornou mais do que um lugar para me esconder.
Tornou-se o lugar onde eu finalmente cresci para me tornar a mulher que sempre tive medo de ser. A cidade era barulhenta, inquieta, sem pedir desculpas por existir. E, de alguma forma, essa energia foi entrando nos meus ossos, despertando partes de mim que estavam adormecidas há muito tempo. Quando meu terceiro ano no Brooklyn começou, minhas pernas estavam mais fortes do que nunca. Ainda tinha cicatrizes e, às vezes, uma dor profunda se instalava na minha coluna depois de longas horas no escritório. Mas agora eu caminhava sem medo. Caminhava com propósito. Minha fisioterapeuta, Caroline, me disse uma vez que a cura não é apenas sobre o corpo, é sobre a mente decidir que merece seguir em frente. Depois de tudo que eu sobrevivi, eu acreditei nela. Minha carreira avançou ainda mais rápido do que meu corpo. A Silvergate Solutions tinha se tornado algo muito maior do que eu jamais imaginei quando escrevia código em um pequeno apartamento em Columbus. Nosso escritório principal em Midtown Manhattan era moderno e iluminado, com paredes de vidro que faziam o espaço parecer suspenso no ar. As pessoas passavam por mim no corredor e me cumprimentavam como Senhorita Reed, sem saber que eu era a razão pela qual aquela empresa existia. Eu preferia assim. O anonimato era uma forma de segurança, poder sem atenção, influência sem exposição. Uma das pessoas que tornava esses longos dias de trabalho mais leves era Jenna Maurice, uma designer gráfica do nosso prédio. Jenna era o tipo de pessoa cuja risada chegava antes dela. Ela tinha o hábito de me entregar um café com canela toda segunda-feira e dizer: "Se a gente não mantiver a cafeína circulando, o mundo cai, Hannah." Ela sonhava em viajar para a Europa, Paris, Dublin, Florença. Falava disso sem parar. "Talvez possamos ir juntas um dia", ela disse uma vez. Uma viagem de garotas, algo divertido, algo grande. "Vamos ver", respondi com um sorriso pequeno. "Ainda estou aprendendo a respirar fora de Harbor Falls." Ela não entendeu completamente o significado da frase, mas não insistiu. Em casa, meu mundo silencioso era sustentado por pequenas rotinas. À noite, eu frequentemente via Lucas Grant, meu vizinho, sentado nos degraus do brownstone tocando violão. Ele era uma presença tranquila. Não pedia nada de mim. Às vezes ele apenas acenava e dizia: "Boa noite, Hannah." Às vezes tocava notas suaves que flutuavam pela rua como uma brisa quente. Ele nunca perguntou sobre meu passado, e eu nunca ofereci. Mas sua gentileza simples me lembrava que ainda existiam pessoas no mundo que não iam embora quando as coisas ficavam difíceis. A Silvergate cresceu rápido durante esses anos. Abrimos um pequeno escritório em Boston, fizemos parceria com empresas em Berlim e até recebemos interesse de uma equipe financeira em Madrid. Eu viajava para reuniões, escrevia propostas até tarde da noite e assinava contratos que movimentavam centenas de milhares de dólares entre países. Toda vez que eu via aqueles números, sentia uma pequena chama dentro de mim. Uma chama que sussurrava: "Você construiu isso sem eles, sem a aprovação de ninguém." Por muito tempo, acreditei que o passado estava realmente para trás. Essa crença começou a rachar no dia em que Ethan chegou a Nova York para uma reunião trimestral. Ethan sempre foi mais do que um funcionário. Ele foi uma das primeiras pessoas que enxergou meu talento antes que ele virasse sucesso. Eu confiava nele de um jeito que quase nunca confiava em ninguém. Depois da reunião, sentamos na minha sala enquanto a tarde de inverno escorregava pelas janelas. Ele segurava um relatório nas mãos, mas eu percebia que sua mente estava em outro lugar. Ele continuava me lançando olhares que deixavam meu estômago tenso. "Seus pais ligam para você às vezes?" Ele perguntou por fim. Balancei a cabeça. "Não." "Por que ligariam?" O único valor que eu tinha para eles era dinheiro. "Se acham que eu continuo falida, duvido até que lembrem que eu existo." Ele hesitou, e por um instante eu desejei que ele não dissesse nada. Mas disse. "Eles descobriram", falou baixinho. Meu coração falhou por um segundo. "Descobriram o quê?" "Que você é dona da Silvergate." Ele continuou. "Uma ex-colega sua de Harbor Falls tem uma lojinha lá agora. Ela comprou um dos nossos pacotes de software no mês passado. Quando viu seu nome no contrato, comentou com algumas pessoas. Rapidamente a notícia se espalhou. Eu o encarei. Senti a sala girar um pouco. "O que aconteceu?" Eu sussurrei.
Eles foram até meu escritório em Chicago. Ethan respondeu. Seus pais, os dois, exigiram respostas. Me acusaram de ter mentido para eles, de ter colocado você contra eles. Um frio se espalhou pelo meu peito. Passei anos imaginando eles me esquecendo. Nunca imaginei que me procurariam porque perceberam que precisavam de mim de novo. O que você disse para eles? Perguntei. A verdade, ele disse. Que você construiu essa empresa com as próprias mãos. Que trabalhou por anos sem apoio. Que comprou uma casa para eles. Que vendeu depois que te abandonaram no hospital. Seu pai ficou vermelho como um tomate. Sua mãe chorou. E então perguntaram onde você estava. E você não contou, murmurei. Não, ele afirmou com firmeza. Porque você merece paz. Olhei pela janela alta ao meu lado. O horizonte de Nova York brilhava na luz que desaparecia, a cidade se estendendo para sempre. Mas naquele momento, senti como se estivesse presa ao passado novamente, como se a porta do quarto do hospital nunca tivesse se fechado de verdade. Então eles sabem, eu disse. Sabem tudo que jogaram fora. Naquela noite, enquanto eu caminhava pelas multidões de Manhattan, cada rosto parecia uma lembrança. Às vezes, no meio da rua, eu achava que via os olhos da minha mãe me observando. Às vezes, eu ouvia o tom cortante do meu pai sempre que um desconhecido levantava a voz para um taxista. Traumas não vão embora em silêncio. Eles ficam, como fantasmas escondidos nas sombras familiares. Mas a vida continuava. Eu continuava. As semanas passaram. A Silvergate teve o melhor trimestre da história. Meu corpo ficou mais forte. Meus passos mais firmes. Eu ria mais com a Jenna. Ouvia mais música do violão do Lucas. Construía uma nova vida, um dia de cada vez. Por um tempo, eu acreditei que a tempestade tinha passado. Mas, lá no fundo, uma parte silenciosa de mim sabia a verdade. O passado não desaparece só porque você decide seguir em frente. Ele espera. E logo bateria à minha porta. Era uma quinta-feira chuvosa no Brooklyn quando meu passado finalmente me alcançou. Eu tinha acabado de chegar em casa depois de um dia longo no escritório daqueles cheios de reuniões sem pausa, novas propostas e mensagens intermináveis dos nossos parceiros na Europa. Meus sapatos estavam encharcados pelas poças espalhadas pelas calçadas, e meu cabelo úmido da névoa que me seguiu desde a estação de metrô. Tirei meu casaco, pendurei no gancho perto da porta e fui para a cozinha, sentindo o silêncio do meu apartamento se ajeitar ao meu redor como um cobertor quente. Fiz chá do jeito de sempre, hortelã com um toque de mel, e respirei fundo enquanto o vapor subia. A cidade do lado de fora zumbia suavemente, um som abafado sob a chuva que batia de leve no vidro. Eu estava cansada, mas era um cansaço bom, o tipo que vem quando você sabe que merece descansar. Peguei a xícara e estava prestes a me afundar no sofá quando aconteceu. 3 batidas lentas e pesadas. Não eram batidas educadas. Não eram amigáveis, muito menos familiares. Soavam como um aviso, como se alguém estivesse despertando um fantasma que eu havia enterrado anos atrás. Meu peito se apertou. Por um instante, pensei que fosse o Lucas pedindo ajuda para subir compras ou a Jenna aparecendo com seu típico entusiasmo, mas havia algo naquele som profundo, firme que me dizia que não era nenhum dos dois. Coloquei o chá na mesa e caminhei até a porta, cada passo lento e cauteloso. Quando cheguei, não abri de imediato. Encostei o olho no olho mágico. E lá estavam eles. Minha mãe, Grace Reed, de casaco encharcado e cabelo grudado pela chuva. Parecia menor do que eu lembrava, como se a vida tivesse dobrado ela para dentro. Ao lado dela, meu pai, Thomas Reed, os ombros caídos, os fios grisalhos colados na testa. Os rostos deles estavam pálidos, cansados, desgastados não apenas pelo tempo, mas por algo que parecia perigosamente com desespero. Senti como se o chão tivesse mudado de lugar. Por 3 anos, eu havia construído uma vida longe deles, uma vida cheia de trabalho, de cura lenta, de pequenas alegrias e de pessoas novas que se importavam comigo de um jeito que meus pais nunca tinham se importado. Vê-los ali era como ser puxada de volta para uma história que eu acreditava já ter terminado. Abri a porta apenas alguns centímetros, mantendo a corrente presa. Minha mãe arfou baixinho, levando a mão à boca. Hannah!
Sua voz falhou, como se só dizer meu nome quebrasse algo dentro dela. Meu amor, é você. Graças a Deus. Meu pai não chorou. Ele nunca chorava. Mas seus olhos se estreitaram ao tentar olhar por trás de mim, para o interior iluminado e acolhedor do meu apartamento. Então é aqui que você estava? Perguntou, o tom afiado como sempre. Em Nova York, em um lugar chique desses, enquanto nós sofremos. As palavras fizeram meu estômago se contorcer. Eu olhei para os dois, incapaz de entender como conseguiam tão rapidamente se colocar como vítimas de uma história na qual eles tinham sido os primeiros a me abandonar. Vocês sofreram? Perguntei em voz baixa. Vocês me deixaram em uma cama de hospital. Disseram que eu não era mais útil. Minha mãe estendeu a mão pela abertura estreita, como se pudesse entrar só com a força da pena. Nós estávamos com medo, disse ela rapidamente. Não sabíamos o que fazer. Você disse que tinha perdido o emprego. Eu nunca disse isso, interrompi. Nós achamos. Ela tropeçou nas próprias palavras. Achamos que você não podia mais nos ajudar. Não sabíamos que você. Ela engoliu seco que você tinha todo esse dinheiro. Uma risada amarga escapou de mim. Entendi. Então, se vocês soubessem que eu era dona da empresa, não teriam me abandonado. É isso que estão dizendo? Meu pai se enrijeceu. Não distorça as coisas, ele disse. Somos seus pais. Viemos de Harbor Falls até aqui. Gastamos centenas de dólares em viagem e hotel só para te encontrar. Abra a porta. Deixe a gente entrar. Somos família. A palavra família me atingiu fundo, mas não do jeito que eles queriam. Me lembrou das pessoas que ficaram ao meu lado quando eu realmente estive sozinha. Lena, a enfermeira que segurou minha mão quando chorei no hospital. Ethan, que vendeu a casa dele sem hesitar e protegeu a minha verdade quando vieram exigir respostas. Jenna, que trouxe sopa quando eu tive gripe e me fez rir nos dias em que minha coluna latejava. Lucas, que todas as noites me recebia com um sorriso suave e música leve saindo do violão. Essas eram as pessoas que agiram como família mesmo sem carregar esse título. Respirei fundo. A chuva do lado de fora ficou mais forte, batendo no prédio como um tambor constante. Não, disse eu, suave, mas firme. Minha mãe piscou, como se não tivesse entendido. Não vou deixar vocês entrarem, repeti. Vocês me deixaram quando eu mais precisava. Não me visitaram. Não me ligaram. Nenhuma vez. E agora estão aqui porque descobriram que sou rica. Isso não é amor. É necessidade. O rosto do meu pai se fechou em raiva. Nós somos seus pais, repetiu, ríspido. Nós te demos a vida. E eu dei uma casa para vocês, respondi. Paguei suas contas. Dei tudo o que pude, e vocês ainda assim me descartaram. A voz da minha mãe tremeu. Por favor, Hannah, fala com a gente. Estamos arrependidos. De verdade. Vocês estão arrependidos de terem me deixado? Perguntei. Ou arrependidos porque não têm mais acesso aos benefícios de ter uma filha bem-sucedida? Ela não respondeu. Meu pai deu um passo à frente, a voz elevando-se. Se você nos fechar a porta agora, nunca mais volte. Você não é mais nossa filha. As palavras dele não me perfuraram como um dia fariam. Não cortaram. Não machucaram. Em vez disso, me libertaram. Eu sei, sussurrei. Vocês deixaram isso claro anos atrás. Fechei a porta devagar. As silhuetas deles desapareceram atrás da madeira. Tirei a corrente e girei a chave. Por um instante, fiquei parada ali, com as mãos ainda no trinco, enquanto o eco das vozes deles se desfazia a cada segundo. O choro da minha mãe se afastou pelo corredor. As reclamações baixas do meu pai ficaram cada vez mais distantes. Depois, tudo o que restou foi a chuva. Dentro do meu lar, caminhei até a janela e olhei a rua molhada lá embaixo. Carros passando devagar com os faróis brilhando, pessoas correndo sob guarda-chuvas, a cidade pulsando no seu ritmo firme e incansável. Pensei em todos os anos em que fiquei do lado de fora da porta metafórica do coração deles implorando por um amor que nunca veio.
Mas eu não estava mais do lado de fora. Eu estava dentro. Este lar comprado com o dinheiro que eu mesma ganhei, construído com a força que eu reconstruí, era meu. Minha empresa, alcançando toda a América e chegando à Europa, era minha. Meu futuro, marcado mas estável, era meu. Meus pais me expulsaram há muito tempo, mas desta vez fui eu quem fechou a porta não por ódio, mas por respeito próprio. Meu nome é Hannah Reed. Eu sou uma mulher. Sou a autora da minha própria vida. E sou eu quem decide quem pode bater à minha porta. E quem nunca mais vai entrar.